Livro do Gênesis, número 39. Antes de nós abrirmos ou lermos o texto bíblico, vamos lembrar de algumas coisas então. Quando lemos o livro do Gênesis, nós não estamos lendo historinhas para fazer crianças dormir. Às vezes nós tratamos o livro de Gênesis como se fosse a história da Bela Adormecida, os 3 porquinhos para entretenimento. Não é. O livro do Gênesis é a nossa história. A Bíblia diz que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão e depois chegou a nós. A mesma forma que Abraão, ou da mesma forma que Abraão foi salvo, nós fomos salvos, somos salvos e os nossos filhos serão salvos. Nós estamos lendo a nossa história, a história da redenção. Segundo lembrete que eu quero tratar com você é que às vezes quando nós pegamos a partir do versículo 37 ou do capítulo 37, nós achamos que estamos falando da história de José, mas não é a história de José, ele não é o personagem principal. O capítulo 37 começa no versículo 2 com: esta é a história de Jacó. Embora José tenha, digamos aí, bastante texto a respeito dele, mas nós estamos falando do Deus de Jacó, é a história de Jacó. Aqueles que estudam aí as línguas originais, os famosos Toledô, ou Toledó, não sei, são 10 que você tem em Gênesis e esse é o 10º. Esta é a história de Jacó. Então esse enredo, essa cena, ela vai do capítulo 37 até o 50. Até o final de Gênesis, esta é a história de Jacó, da qual José é um dos personagens. Isto posto, então, quando você se lembre disso, nós estamos vendo a nossa história da redenção, estamos vendo a ação de Deus na vida de José dentro de uma história maior, que é a história de Jacó. Eu convido você a acompanhar a leitura do capítulo 39, dos versículos 1 até o versículo 23 do livro de Gênesis. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Repita comigo só essa primeira parte do versículo 2, bem forte. O Senhor, eu vou continuar, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que, leiam comigo, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora.
Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Leia comigo apenas a parte A. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão do José comigo, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Senhor, Deus, Santo Espírito, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo, cuja glória enleva os santos anjos de prazer e a razão das Escrituras terem sido expostas, razão da nossa vida. Não permitas que as nossas preocupações cotidianas fora daqui sejam maiores do que o alimento que é necessário para a nossa alma, provindo das Sagradas Escrituras. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na nossa história da redenção, então, só para te lembrar, então, nós estamos na história de José, que é filho de Jacó, 11º filho de Jacó, que teve um sonho em que ele se sobressaía aos seus irmãos. Os seus irmãos, por inveja, tensionaram matá-lo. E tensionando matar José, mudaram de ideia. Judá mudou de ideia, teve a ideia de vendê-lo, e ele então foi vendido. E agora então nós chegamos no capítulo 39, em que depois desta venda, José está na casa de Potifar. Você viu semana passada um episódio extremamente sórdido, sujo, né, de um sogro se deitando com a nora, uma coisa meio estranha aí, mas é a prova de que parece que é um parênteses, né, aberto desnecessariamente, mas quando você olha a história da redenção, você vê que essa história foi colocada porque Deus mostra que mesmo de pessoas sujas e pecadoras, ele suscita descendência. Quando você vê em Mateus 1, Pérez é filho de Judá e Tamar, que entra para a genealogia do nosso mestre. José chega ao Egito, então. Os estudiosos dizem que entre a venda dele e o início dessa cena na casa de Potifar, talvez 5 anos tenham se passado. O Egito vivia o seu apogeu do ponto de vista político. Depois ele tinha o Baixo Egito e o Alto Egito, essas dinastias tinham se unificado, o reino estava unificado, prosperando. Os estudiosos, os historiadores chamam o Egito de a dádiva do Nilo, porque as cheias do Nilo e as técnicas de irrigação desse país fazem com que eles possam prosperar em termos de alimento, quaisquer que sejam os tempos. Resumo da ópera do plano de fundo, digamos, geopolítico, em que José vai para a casa de Potifar. Fome nas outras terras, abundância e paz no Egito. E aí nós chegamos, então, a esta cena, a essa situação que agora nós olhamos. Veja bem, porque eu mandei você repetir constantemente as 4 vezes em que essa expressão acontece, o Senhor era com José. Porque às vezes nós olhamos para José como um herói autossuficiente, como se ele fosse um soldado altamente capacitado para realizar coisas, ou como se ele fosse um grande administrador, gênio das economias ou gênio da matemática, mestre em finanças públicas, em gestão pública ou qualquer coisa do tipo. Mas não, nunca se esqueça disso. Tudo que José fez, tudo que José passou, cada vitória e tudo que ele tem é porque o Senhor era com ele. Veja bem, não é uma relação de troca. Não é Deus falando, bom, como você é bonzinho, eu vou te capacitar. Não. Pense na história da redenção. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu prometi a Abraão que ia abençoar a sua descendência, Abraão. Então eu abençoo você, eu abençoo o seu filho Isaac, eu abençoo o seu neto Jacó, eu abençoo o seu bisneto José. Eu sou com ele.
eu sou com ele. A graça de Deus capacitava José. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. A graça de Deus transforma-nos em abençoadores. A graça de Deus capacita-nos a vencer as tentações. E a graça de Deus transforma o mal em bem. A graça de Deus transforma-nos em abençoadores. A graça de Deus capacita-nos a vencer as tentações. E a graça de Deus transforma o mal em bem. Porque a graça de Deus nos transforma em abençoadores? Dá uma olhadinha então aí nos 6 primeiros versículos e vamos caminhar com algumas coisas interessantes para nós observarmos aí. José chega então na casa de Potifar. O processo que se faz com a escravidão ou com os escravos no egípcios passava por uma descaracterização, uma despersonalização da pessoa. Os pelos eram raspados, da cabeça aos pés. Ele recebia marcas semelhantes a uma tatuagem e anéis e piercings, não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista mais ou menos como os proprietários de gado fazem para marcar a sua propriedade. Então esse era o José, e era essa a situação em que ele estava, com uma ação externa, tentando tirar a terra de Israel, ou a terra de Canaã, a promessa de Deus de dentro dele. O simples fato dele chegar à casa de Potifar já é fruto da providência divina. Não se engane, mercadorias ou mercadantes diariamente chegavam ao Egito, e José talvez tenha sido comprado algo semelhante às nossas feiras, em que além de alimentos, escravos eram vendidos também. Talvez José tenha sido comprado numa liquidação de 2 pelo preço de 1, ou algo do tipo assim. A chance dele parar na casa de Potifar era 1 em 1 milhão, dada a quantidade de escravos que também eram ofertados constantemente na terra do Egito. A mão de Deus já começa a trabalhar na vida desse indivíduo. O processo de descaracterização física é tão grande que quando você chega mais lá na frente, você vai ver que os irmãos de José não vão reconhecê-lo. Outra coisa que eu quero que você observe nesses 6 primeiros versículos aí, é que a situação não é romântica, parece muito bonito, né? Olha, de escravo ele vira mordomo, que coisa legal. Mas preste atenção, ele não é dono de nada. Mesmo na condição de mordomo, de administrador ou qualquer coisa do tipo, ele não tem nada nas mãos, ele não tem saldo bancário, ele não tem dinheiro em mãos. A situação é boa ou menos ruim comparada com a situação de escravidão. Ou, se vocês me permitem a ironia, né, o fundo do poço que ele passou para a morte com os irmãos. Agora sim, parece bênção, mas ele é um escravo. O termo utilizado aqui, quando o Senhor era com ele, então, que o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, preste atenção aqui que já tem uma lição muito grande. O que a Bíblia está dizendo não é que José acumulava riquezas para si. O que a Bíblia está dizendo é que José, aquilo que estava na mão dele, ou que chegava nas mãos dele, mesmo na condição de escravo, mesmo na condição de mordomo, ele fazia acontecer, ele fazia prosperar para Potifar. O prosperar aqui não é acumular riquezas, é fazer acontecer, é ter mãos abençoadoras com tudo aquilo que vem às mãos dele. José era o homem que a sabedoria de Eclesiastes diz: tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. José é o homem do Salmo número 1, que é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. E você vai caminhando. Esse é o José, próspero, um abençoador. A graça de Deus transforma-nos em abençoadores. Nossa primeira afirmação desta noite. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor, e aí é Yahvé mesmo, era com ele. Sinal de alerta. Potifar não era hebreu. De onde vem a informação para Potifar de que o Senhor era com José?
Embora o texto não afirme, fica bem óbvio que na convivência com José, Potifar tinha informações de Yahvé. Talvez ele visse José orando constantemente. Talvez em algum momento ele se assentou com José e falou: José, conta a sua história. E José contou a história do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e a graça que chegou até ele. Fato esse é que o Senhor, esse indivíduo, comandante da guarda egípcio, conheceu o Senhor por meio de um escravo. E ao longo das Escrituras nós temos exemplos tão interessantes. Quando você olha no livro das Crônicas, a menina, a escrava hebreia, que prega para Naamã, alto oficial da Assíria. E uma menina abalou 2 reinos na condição de escrava, de serva, levando a bênção do Senhor sobre a vida dessa casa. Nunca se esqueça que a promessa do Senhor está se cumprindo em José. Qual era a promessa do Senhor a Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Veja bem, não é abençoarei você, embora Abraão também tenha sido abençoado. Mas onde você estiver, você vai ser uma fonte de bênção, mesmo na condição de escravo. E a promessa está se cumprindo. José se transforma num abençoador. Diante dessa primeira afirmação, que a graça de Deus nos capacita ou nos transforma em abençoadores, eu quero já trazer algumas aplicações para você iniciais. Primeiro, olhando para José, e pergunte a você que tipo de funcionário ou que tipo de trabalhador que você é. Suas mãos são abençoadoras? Porque tem gente que parece que a mão do indivíduo nada prospera, só traz problema em tudo que faz. Parece que não joga as coisas para frente, seja na empresa que trabalha, no ambiente em que ele está. Você é um indivíduo que olha e procura fazer as coisas que chegam à sua mão com esmero. E veja bem, não é só aquilo que você gosta. Eu insisto isso com os nossos jovens e adolescentes quando estou orientando eles profissionalmente. O nosso país vendeu erroneamente a ideia de que o único meio de você se dar bem ou ser alguém na vida é por meio da faculdade. Eu não estou aqui desprezando a vida acadêmica, mas ela não é o único caminho pelo qual você pode ir. Aliás, esse disparate do nosso país é uma razão do nosso subdesenvolvimento. Ano passado eu conversava com a Eliane, pianista, e ela me explicando o perfil profissional da Holanda. Pouquíssimos são aqueles que entram em faculdades de 4, 5 anos. A maioria das pessoas lá entram para os cursos técnicos, semelhantes ao nosso Senai, aos tecnólogos ou coisas do tipo. Veja bem, o que eu quero dizer aqui? O nosso sucesso, as nossas mãos abençoadoras, independe dos diplomas que nós temos, do PhD, seja lá o que for, que também são bênção em nossas vidas. Mas aprenda que você pode ser bem-sucedido, um abençoador e um abençoado, com mãos que fazem trabalhos bem feitos e com esmero, tudo quanto vier à sua mão. Não é só aquilo que gosta. Essa é outra mentira que venderam para vocês, que para ser bem-sucedido você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu amo aquela charge que rola passa muito no Instagram, né? É o técnico da companhia elétrica cortando a energia do universitário que quer mudar o mundo, mas mora na casa dos pais e não tem dinheiro para pagar a conta. Eu amo aquilo, porque isso reflete muito bem a ilusão que muitos vivem e diante da realidade de que pessoas qualificadas têm mãos abençoadoras naquilo que fazem. A Bíblia não cria esse grau de importância sua à medida de filosófico, doctor, master divine, mestrado, e por aí vai. A Bíblia dá o seu valor quando você se esmera. Você vende cachorro-quente, faça o melhor possível, com a maior higiene possível, com os melhores ingredientes possíveis, no preço mais justo possível. Você tem perfil técnico? Faça da melhor maneira possível, com limpeza, pontualidade, orçamento justo. Não importa se você aperta parafuso, constrói aviões, mas faça bem feito. E não por ganância para acumular para si, mas porque trabalhos bem feitos glorificam ao nosso Deus. Devemos fazer as coisas bem feitas, mesmo estando em situações ou lugares que não são prazerosos aos nossos olhos.
E essa excelência naquilo que nós fazemos nos traz algumas aplicações também. Mulheres, com qual perfil de homem você quer se casar? Talvez você comprou essa ideia de que só serve para casar aqueles que têm uma carreira, e carreira você entende essa formação exagerada que vem à frente, né? Pais, que tipo de homens ou genros vocês desejam para suas filhas e para seus filhos? Talvez vocês desvalorizam mãos abençoadoras cristãs em detrimento de formações acadêmicas não cristãs. Cuidado com o seu critério do que são mãos prósperas e o que é uma carreira próspera. Uma outra observação aqui no versículo 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Aí você tem duas interpretações aí para você entender esse pão aí. À primeira vista, nós podemos achar que José não poderia cuidar apenas dos alimentos de Potifar. Mas não é isso quando você olha o contexto. Então você tem, os estudiosos apontam duas formas. José não tinha acesso às coisas particulares de Potifar, incluindo a esposa. E a segunda interpretação, alguns dizem que é até um jogo de palavras, que o pão aqui é especificamente a esposa de Potifar. É até bonito, né? Meu pão, você não toque no meu pão. Olha que romântico. Não é? Mas é o que fica óbvio depois, porque José vai falar isso. O meu Senhor me confiou tudo às minhas mãos, exceto a esposa dele. Então dá a entender que nesse pão aqui, se não é só a esposa, ela está incluída. Última aplicação dessa primeira afirmação aqui, e pense nisso. A prosperidade de José, ou quem vê a prosperidade de José, é o narrador. É Moisés, lá nas campinas de Moabe, falando com o povo que está perto de entrar na terra prometida. José não sabe o final da história. José não sabe que vai virar carcereiro, vai virar governador, vai ser promovido e coisas do tipo. O que é que eu quero dizer com isso? A presença de Deus na vida de José, nos altos e nos baixos, mostra que Deus está conosco em todo o tempo e que tudo tem o seu tempo ao longo da nossa jornada cristã. A graça de Deus transforma-nos em abençoadores, onde quer que nós estejamos, com quem nós estamos ou quaisquer que sejam as situações. Essa é a minha primeira afirmação desta noite. A minha segunda afirmação é que a graça de Deus capacita-nos a vencer as tentações. E aí então eu quero que você observe do versículo 7 até o versículo 21, a descrição do assédio da esposa de Potifar a José. Algumas coisas são interessantes aqui. A primeira coisa é que essa beleza descrita de José, que você tem aqui, a respeito dele, que José era belo. Eu até me perdi em qual versículo que fala da beleza dele. 6, muito obrigado. Parte B do versículo 6. José era formoso de porte e de aparência. O único homem que biblicamente tem essa descrição nas Sagradas Escrituras. Só é usado para José. E ao que tudo indica, isso era genético, porque essas palavras são utilizadas para a Raquel, mãe dele, quando você vê lá a descrição dela. Mas é alguém belo. Indiscutivelmente é alguém belo que está sendo descrito aqui. A mulher de Potifar, tamanha malignidade dela que a narração ou o narrador sequer se preocupa em citar o nome dela ao longo da jornada. Apenas fala a mulher de Potifar, ou a mulher de seu senhor que pôs os olhos em José. E aí, então você tem toda a descrição desse assédio, e algumas coisas vão acontecendo aqui, só para trazer as informações para você. Versículo 7, a expressão pôr os olhos, não é simplesmente ver, é desejar com intensidade, é cobiçar, é a busca por tomar posse, olhar com desejo, olhar com desejo. E o que acontece aqui, então, essa cena que ela tentou a primeira vez, José negou, e ela vai incessantemente até a ordem que ela dá para que José se deite com ela e ele sai correndo.
A cena aqui não é que José saiu nu, com todas as suas vestes nas mãos dela. Os trajes ali, é bem provável que o que tenha ficado na mão dela seja algo semelhante a um cachecol, um laço, ou parte da vestimenta dos escravos que era utilizada para evitar se exibir demais o corpo. Mas ele não ficou com toda a roupa na mão dela, mas parte da vestimenta ficou nas mãos dela. O que eu quero chamar a sua atenção, então, na graça de Deus capacitando a José a resistir à tentação, são algumas coisas interessantes. Primeiro, o caráter de José. E ele apresenta 3 razões para essa negativa à esposa de Potifar. O primeiro seria o abuso de confiança para com o seu senhor. Fidelidade, manter a palavra. Potifar me confiou. Não importa se eu estou na condição de escravo, não importa se ele está viajando, não importa se a casa está vazia, não importa se ninguém vai saber. O meu senhor no caso Potifar, confiou em mim. Segunda razão pela qual ele nega a se deitar com ela seriam os direitos ou violação dos direitos conjugais. É uma coisa bonita aqui. É como se ele dissesse à esposa de Potifar: você traindo o seu marido vai macular o seu leito, vai prejudicar o seu casamento. Você já teve noção disso que você está fazendo, ou das consequências daquilo que você está fazendo? Pecados sexuais não trazem consequência apenas sobre aqueles envolvidos, mas traz contra terceiros também. E terceira e principal razão que eu quero chamar a sua atenção, parte B do versículo 9. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Meus amados irmãos, essa é a principal razão, ou esse é o principal combustível que leva-nos a vencer as tentações. Porque se nós resistimos às tentações apenas por convenção social, medo do que os outros vão pensar de mim, eu não vou trair a minha esposa porque senão eu tenho que pagar a pensão por causa de coisas econômicos, medo do que o pastor vai pensar de mim, medo da sua reputação na igreja, isso não é um motivo que vai te garantir santidade ao longo da sua vida, porque em algum momento vai cair. Eu sempre falo isso com os jovens e os adolescentes com quem eu trabalho mais diretamente. Você resiste à tentação quando você lembra que a cada pecado que você comete, em primeira instância você peca contra Deus. Não é contra o pastor, contra a igreja. Nós só tomamos noção do tamanho dos nossos pecados quando nós lembramos que ao cometê-los, nós ofendemos aquele que é magnânimo e gracioso para conosco. Nós só conseguimos evitar o pecado quando nós fazemos igual Davi, que depois de ter pecado, tristeza, afundado, diz: pequei contra ti somente. Eu não quero saber o que as pessoas do reino pensam a respeito de mim. Eu não quero saber o que meus ministros pensam a respeito de mim. Eu não quero saber em primeira instância o que as outras mulheres pensam a respeito de mim. Mas me perdoa porque eu pequei contra o Senhor, o doador da vida, o sustentador, o dono do meu casamento, o dono dos meus filhos, aquele que põe comida na minha mesa. Se os crentes lembrassem todos os dias que os nossos pecados em primeira instância são contra o Senhor, nós refrearíamos não apenas os nossos instintos sexuais, mas a nossa língua, as nossas mãos, os lugares que nós frequentamos. Quando nós lembramos disso, esse é o combustível para você evitar o pecado. Outra lição que você tem quando você olha para a mulher de Potifar tristemente, e grave isso, toda a igreja, mas principalmente jovens e adolescentes. Gente do mundo joga sujo. Gente do mundo pode ter verniz de bondade, mas joga sujo. A mulher de Potifar é uma arquiteta do mal. Se ela não consegue, abre aspas, estuprar José pela força física, ela vai usando seus termos, martelando dia após dia. É isso que o texto diz, depois que ela recusou. Dia após dia, olha o versículo 10, falando ela a José todos os dias. Talvez a piscada de olhos, talvez a roupa, talvez a comida servida com mais carinho. Mas o pecado, ele vai martelando e batendo as nossas mentes constantemente. E muitos caem. Sansão caiu.
O martelar diário de Dalila aos ouvidos de Sansão levou ele a entregar o seu segredo e causar quase que um desastre no reino. Mas o Senhor, que era com José, o capacitou a enfrentar ou a vencer as tentações. Lição para nós dessa segunda afirmação. Sempre lembrando, a graça de Deus transforma-nos em abençoadores. A graça de Deus capacita-nos a vencer as tentações. E a minha segunda afirmação desta noite. Algumas aplicações rápidas aí dessa segunda afirmação. Preste atenção. Os efeitos do pecado na nossa área sexual afetam tanto homens quanto mulheres. Nós temos o estereótipo de que geralmente homens são depravados e não têm cerca no que diz respeito aos desejos sexuais. Embora isso talvez fosse, digamos, numericamente maior, já não é mais. Já não é mais. Existe uma indústria pornográfica voltada só para mulheres. Existem canais nos sites de notícia voltado apenas para uma sexualidade sadia feminina, que afastam nossas filhas, nossas esposas e todos aqueles que leem dos princípios bíblicos. E você tem aqui quase que uma ironia. A esposa de Potifar era a mulher que tinha tudo em suas mãos e era livre humanamente falando, porém era escrava dos seus desejos. José, escravo humanamente falando, mas livre para dizer não pela graça de Deus. Segunda aplicação que nós temos, a cena pode parecer cômica, com José fugindo do assédio da esposa de Potifar, e muitos dos homens que olham aqui, bobo esse José, hein? Comigo seria diferente. Mas é o que a Bíblia fala mesmo. Não testemos os nossos limites com o pecado. Não só na área sexual, mas em todos. Quem começa surrupiando R$2, em pouco tempo está surrupiando 2 mil, 20 mil e 2 milhões. Quem começa a flertar com joguinho de sedução, seja na face de roupas, aquilo que assiste, o que faz, onde que frequentam, em pouco tempo está mergulhado no pecado. É fugir do pecado mesmo. É a exortação de Paulo aos Coríntios: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. O mundo sabe disso. Neurologicamente, quando se consome pornografia, a região do cérebro ativada é a mesma região que drogas de prazer trazem às pessoas. Por isso tamanha escravidão. Por isso tamanha dificuldade de sair. Não teste limites. O ideal é fugir mesmo e não brincar. As ações malignas da esposa de Potifar também contra José mostram que um coração não cristão é capaz de fazer, inclusive com pecados que são bem contemporâneos. Para deitar-se com José, ela enxergou um homem. Para levantar a falsa acusação, esse hebreu. Xenofobia. É isso mesmo. Desprezo pela raça de José. Envolve terceiros com ela. Chega a ser engraçado aqui. Na hora do assédio não tem ninguém, de repente, do nada aparece todo mundo, talvez aqui algo premeditado, mas olha o termo que ela usa. Esse hebreu veio nos insultar, envolvendo os funcionários de Potifar junto com ela também. Opressão econômica, a palavra escravo, este escravo, este escravo, este escravo, para fazer ela ter o seu desejo atendido. Mas pela graça de Deus, José superou todo esse assédio. Terceira afirmação, e fique tranquilo que essa é bem curta. A graça de Deus transforma o mal em bem. E aí você olha os versículos 21 e 23, em que os altos e baixos na vida de José parece um imã, né, para atrair problemas para ele. Mas é interessante
E aí então agora, aquilo que poderia ser um desastre, transforma-se em bênção na vida de José. Algumas coisas a serem observadas aqui. É muito provável que Potifar não tenha acreditado na história da sua esposa, porque a pena para a tentativa de estupro, ainda mais sendo um escravo para com o seu senhor, era a morte e não a prisão. José, como escravo, é lançado na prisão, sem direito a julgamento, dada a condição que ele tinha, mas aí ele vai na prisão. E aquilo que talvez novamente seria o fundo do poço, o texto diz que ele achou mercê perante o carcereiro e o Senhor era com ele, e mesmo na prisão, tudo que ele punha a mão, ou tudo que ele fazia, prosperava. É interessante como os olhos do carcereiro para José são diferentes dos olhos da esposa de Potifar para com José. A esposa de Potifar viu um pedaço de carne para satisfazer os seus desejos. O carcereiro viu um abençoador onde ele estava. O termo utilizado aqui, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. É muito bonita essa palavra, o benigno aí, o recé. E você pode trabalhar aí, que é a misericórdia da aliança com Deus. E ela vai acontecer muito nos Salmos também. A ideia aqui é de que Deus, em lealdade à aliança dele para com seu povo, é misericordioso. E transforma o mal da prisão ou a falsa acusação em bem. A graça de Deus faz isso conosco. Transforma-nos em abençoadores, capacita-nos a vencer as tentações e transforma o mal em bem pela sua misericórdia. Isto posto, algumas lembranças finais, como é que fica a sua segunda-feira. A primeira coisa que você tem que se lembrar é da presença de Deus na vida daqueles filhos da aliança. Deus nunca nos abandona. Em todo um instante ele esteve com José e nunca abandonou o seu filho. Foi Deus quem levou José à perdição ou à condição de escravo. Foi Deus quem livrou José da condição de escravo. Deus que levou José à prisão. É Deus quem vai tirar José da prisão, cenas do próximo capítulo. Mas a presença de Deus nunca se ausenta diante daqueles que são filhos da aliança. O nome Yahvé aparece 8 vezes. É o Senhor em letra maiúscula que você tem aí neste capítulo. Por que Moisés, o narrador, lembra tanto isso? Eu creio que é para lembrar ao povo de Deus que o povo de Deus nunca está sozinho. Muitos estudantes vêm aqui, saem de suas famílias, muitos prestam concurso e vêm à nossa cidade. E com certeza talvez a saudade bate. Como com certeza batia no coração de José. Saudade do pai e dos irmãos, mesmo que os irmãos não fossem dos melhores, né? Mas a saudade da família com certeza batia. Mas saiba que mesmo que você esteja distante da sua família biológica, você nunca estará separado da sua família espiritual. Você sempre vai ter um pai, o Deus da aliança, cuidando de você. A palavra mão também aparece muitas vezes nesse capítulo. E novamente eu te pergunto, você tem mãos abençoadoras naquilo que você faz? Onde você está? As pessoas que você toca? Você tem mãos que trabalham com excelência? Ou tem mãos destruidoras em tudo aquilo que você vai? E deixa eu te lembrar, da mesma forma que o Senhor era com José, Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Da mesma forma que José teve as suas vestes tomadas e ficando na mão de pecadores, Jesus teve as suas vestes rasgadas por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Da mesma forma que José foi castigado com o cárcere injustamente, o nosso inocente Jesus foi crucificado e contado entre os malfeitores para nos trazer perdão e salvação.
Se a beleza de José foi um problema para ele, a falta de beleza em Cristo, que não tinha qualquer beleza, foi a razão da nossa salvação. A mão invisível de Deus não está limitada a nenhum espaço geográfico. Pare e pense nisso e eu repito. José não sabia do fim da história. Quem sabe do fim da história somos nós. E Moisés que está relatando essa história para o povo de Israel. E Deus está atuando nos bastidores. Deus trabalha no turno da madrugada. Deus trabalha na sutileza das nossas vidas. Veja bem, não tem nada de extraordinário na vida de José aqui. Até aqui não, mas posteriormente e anteriormente você vai ver os sonhos ou coisas do tipo. Mas não tem nenhum raio, nenhum milagre, nem nada do tipo. E Deus conduzindo a vida de José de forma extraordinária por instrumentos ordinários. Missão que eu quero trazer para você, olhe novamente para a mulher de Potifar e a relação dela com o sexo e o amor. É uma relação de poder, é uma relação de egoísmo. Quantas e quantas meninas e meninos, talvez nesse espírito de esposa de Potifar, não tenham pronunciado ou pensado a frase: quem é você para me dar um fora? Ou quem é você para você chegar perto de mim? Se enxerga, menina ou menino. Eu não estou falando aqui para você aceitar qualquer estrupício que chegar ao seu lado. Não é isso não, tá bom? Não. Mas pensa, o meu ponto aqui é a arrogância. A arrogância da relação de poder. Eu sou esposa do Senhor, você vai fazer aquilo que eu quero. Isso existe muito. Existe muito. Assédio financeiro que homens exercem sobre as mulheres, fazendo chantagem financeira e transformando suas esposas, namoradas, parceiras, em verdadeiras escravas. Assédio ou escravidão emocional que muitas mulheres fazem para com homens, utilizando de sua forma física, utilizando o sexo como instrumento de prisão na vida das pessoas. O amor aos olhos das Sagradas Escrituras não é um instrumento de chantagem, de poder, nem de opressão. Quando olhamos para José, que tudo o que ele fazia prosperava porque o Senhor era com ele. Cuidado com a arrogância naquilo que você faz. Eu sou um empresário bem-sucedido. A minha empresa, os meus lucros, aquilo que eu faço é da melhor qualidade possível. Que nada. Se Deus não te capacitar, vai tudo por espaço, num estalar de dedos. Faça bem feito, acorde cedo, trabalhe. Mas lembre que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tudo aquilo que você faz de bom, só pode fazer de bom porque o Senhor te capacita a fazer. E se você se sente fraco diante das tentações dessa vida, não apenas da área sexual, quando nós aqui olhamos, mas você se sente tentado ou já foi em algum momento a ser um funcionário que rouba, um patrão que explora os seus empregados, a ser um namorado ou uma namorada que usa do assédio ou da beleza física como instrumento de troca e aprisionamento do outro, dá tempo de você chegar aos pés da cruz. E ao invés de segurar o outro ou a outra para pecar, abra suas mãos e lance as suas vestes aos pés daquele que nu numa cruz morreu pelos nossos pecados e nos proporciona perdão, quaisquer que eles sejam. Ser próspero é estar na presença de Deus. Não é acumular dinheiro, não é ser bonito, ser bonita, não é sair com dezenas de mulheres, ou seja lá o que for, não é ter milhares de seguidores. Ser próspero é depender de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Vamos orar? Pode colocar em pé. O Ministério de Música pode ficar a postos. Nós vamos orar, vamos cantar. Eu vi que o reverendo Evandro recebeu uns avisos aí. Depois da música, o reverendo Evandro dá os avisos finais e impetra a bênção. Tá bom? Pois não? Tá bom. Vamos orar.
Senhor Deus, sê conosco como o Senhor era com José. E nós cremos que pela Tua graça o Senhor está conosco. Transforma as nossas mãos em abençoadoras onde nós estivermos, ó Pai. Na condição de funcionários, na condição de patrão, na condição de vizinhos, na condição de filhos, na condição de estudantes. Faça-nos olhar para o Senhor, que o nosso conceito de prosperidade seja diferente do conceito do mundo. Ó Deus, nós somos tentados de tantas formas. Ser com os nossos jovens e com as nossas jovens, com os nossos adolescentes, ó Pai, com tantas coisas que são lançadas aos olhos deles, à vida deles, ó Pai, nós sabemos que é difícil. Mas pela Tua graça, fortalece-os, ó Pai, para fugir da impureza. E aqueles que porventura cederem, ó Pai, que cheguem aos pés da cruz, lançando sobre ele toda ansiedade, todo pecado, confessando e caminhando, Senhor. E ensina-nos a enxergar a Tua mão em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor é capaz de transformar o mal dos olhos humanos em bem na vida dos Teus filhos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.